Milhares de pessoas foram à Avenida Paulista neste domingo, no ato convocado por Jair Bolsonaro em defesa da democracia e das liberdades asseguradas pela Constituição. Aliados dele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursaram primeiro. O ato foi encerrado por Bolsonaro, que pediu anistia aos presos do 8 de janeiro. É por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zucco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. Bolsonaro também falou em pacificação nacional. O que eu busco, Caiado, é a pacificação. É passar uma borracha no passado. É buscar maneira de nós vivermos em paz. É não continuarmos sobressaltados. Jair Bolsonaro também rebateu a narrativa de golpe. Sair do Brasil. E essa perseguição não terminou. É joia. É a questão de importunação de baleia. É dinheiro que teria mandado para fora do Brasil. É tanta coisa, que eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumiu em 2019, ouvia. E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. É trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. A Avenida Paulista tomada de ponta a ponta, e naquela região ali mais próxima ao trio elétrico, tanto de um lado quanto de outro, era assim uma massa compacta, impressionante. Constantino, vamos começar a nossa conversa. Primeiro aí falando um pouquinho de pacificação, tentativa de golpe que a gente não vê, e anistia, né? Porque a turma do Lula, né, ela foi toda anistiada, tendo cometido os mais diversos crimes na época do regime militar, sequestro, assalto, atentado, né, assassinato. Todos foram anistiados, todos. Né? E agora, anistia para inocentes, essa turma não quer, consta. Pois é, Lacombe, eu nem gosto muito dessa palavra, porque o que eu defendo é justiça. E a justiça teria que soltar todo mundo que é preso político hoje e prender os verdadeiros golpistas. Mas não vou entrar nessa seara nesse momento. Eu quero dar minha visão geral, depois a gente vai falar muito ainda da manifestação, do fenômeno que nós vimos hoje. Quase 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. É muita gente. É muita gente. O bolsonarismo não foi derrotado por Barroso e companhia. Ele pode ter sido derrotado nas urnas eletrônicas, mas as ruas mostram que o Bolsonaro é o líder de oposição a esse desgoverno. É ele. Para o desespero dos tucanos que queriam retomar com a estratégia das tesouras e pousar de direita permitida, né? Até mesmo um comunista como o Vladimir Safatli, andou escrevendo recentemente que a esquerda morreu em termos de mobilização nas ruas e agora só existe a extrema-direita, que é isso aí que nós vimos. É uma manifestação gigantesca e totalmente ordeira, pacífica, sem uma lata de lixo derrubada, sem um caso de celular roubado. Né? Pelo contrário, o sujeito, de novo, mandava dinheiro, R$100 para comprar uma água, voltava o troco e a água. No PT, a gente sabe que se fizer isso, vai o relógio e não aparece água nenhuma. Né? Então, é muito importante o simbolismo desse ato hoje. O povo voltou às ruas. Isso significa que o povo venceu o medo. Significa que não aceitou o povo brasileiro se deixar intimidar pelas prisões arbitrárias e absurdas, com 17 anos de prisão, né, no 8 de janeiro, que teve lá a ruaça esquisita, né? Porque olha aí, o povo tá aí, né? O povo é ordeiro, patriota e respeitador das regras do jogo quando não tem infiltrados, quando não tem general petista do GSI ciceroneando terroristas. Tá aí o Safatli, né? Que eu acabei de mencionar, reconhecendo isso. Quem consegue botar gente na rua é a direita, que ele chama de extrema-direita. A esquerda morreu como esquerda. Então, esse é o fenômeno que nós vimos hoje. Quero tirar meu chapéu na primeira fala, vou tentar ser o mais sucinto possível, que a gente vai voltar para se aprofundar. Tirar meu chapéu para Silas Malafaia, que organizou o evento e que surpreendeu pela oratória brilhante e pela coragem. Ele ali foi o bad cop do Bolsonaro. Todo mundo sabe que em diplomacia tem que ter a cenoura e o porrete. Bolsonaro, como você mostrou aí, Lacombe, apareceu com a cenoura. Anistia, paz, pacificador. Aquilo que alguns acharam que o Lula ia ser, e obviamente que não. Um sujeito vingativo, raivoso e totalitário. O Bolsonaro é democrata por excelência. E ele está tentando mostrar que o país tem como se unir em prol de alguns denominadores comuns básicos. A turma do PT não quer porque quer prender toda a direita. Aí não tem paz possível. Né? Mas o Silas Malafaia fez um discurso corajoso, com uma bela oratória, resgatou fatos cronológicos importantes para deixar muito transparente para todo mundo quem realmente vem dando um golpe no país. Isso ficou muito claro. Ele, ao lembrar que o PSDB do Alexandre de Moraes, ele repetiu isso várias vezes, o PSDB do Alexandre de Moraes
ele tentou ir para a justiça, tentou reclamar, contratar auditoria quando perdeu em 2014 com o Aécio Neves. Questionou as urnas. E não foi tratado como o Bolsonaro foi, como o PL do Valdemar da Costa Neto foi, e com aquela multa simbólica de 22 milhões de reais, né? Para dar um recadinho muito claro, típico de tirania, que o Alexandre de Moraes impôs ao PL. Então, parabéns ao Silas Malafaia. Bolsonaro, no tom ameno, é o papel dele, acho que teve seu mérito também. Tarcísio surpreendeu pela lealdade. Muita gente andou desconfiando aí daquele converscote que ele estava com o Lula ali. Ele não precisava ter feito o que fez hoje, e ele fez, por lealdade, porque ele realmente reconhece que ele só existe politicamente graças a Bolsonaro. Pontos para o Tarcísio. Tinha ali pelo menos 3 governadores e quase 100 parlamentares ou mais. É isso, fora, claro, 1 milhão de pessoas arredondando. Que seja 600 mil, como diz a PM de São Paulo. É muita gente, é um mar de gente que a esquerda nem sonha em colocar na rua se mobilizar todos os artistas decadentes e sindicatos pelegos. Mas vamos lá. Essa é a turma que estão chamando de golpista? 100 parlamentares, 3 governadores dos estados mais importantes e uma multidão, um mar de gente, patriota, cidadãos, ordeiros. É isso que é golpista? Na ótica de quem chama a democracia da Venezuela de democracia relativa, que é uma ditadura socialista, como todos nós sabemos. Então, isso tudo ficou muito claro para a população hoje. A imprensa sempre com nota zero, fingindo que não está acontecendo o que está acontecendo, porque é uma imprensa corrompida. E, claro, ponto alto também para as enormes bandeiras de Israel, que incomodou a turma comunista. Samia Bonfim e companhia diz que absurdo bandeiras de Israel. Eles não escondem mais o antissemitismo, o nazismo petista que eles defendem. A turma patriota, os bolsonaristas, mostraram que estão do lado de Israel. Que o povo brasileiro não compactua com as falas abjetas do presidente Lula. Isso também foi um golaço. E, claro, temos o caso da prisão do jornalista, né, português, que estará com a gente daqui a pouquinho para explicar exatamente o que aconteceu. Acho que a turma da Polícia Federal não gostou que ele falou que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Aí foi lá e quis provar que ele estava certo. Antes de passar para a Ana, vamos ver mais um VT curtinho. O Bolsonaro fez um agradecimento a quem foi a Paulista e ressaltou a força do povo. É uma mostra das cores da nossa bandeira, de quanto nós nos emocionamos quando cantamos o hino nacional, ou quando vemos hastear a nossa querida bandeira verde, amarela e azul e branca. E, com isso, mostramos, com essa fotografia, que nós podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão, mas não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao teu lado. Vocês nos traz a esperança, nos traz a energia, nos traz a gana, nos traz a certeza que temos como vencer. Nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil. Nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio. Ana, a gente fica olhando essas imagens, realmente dá um alento, porque a Paulista lotada, e quem está ali não é uma claque transportada, né, alimentada com pão e mortadela, não tem ali aqueles sindicalistas, como disse o Constantino, que só pensam neles, não tem MST, MTST, não tem funcionários públicos, né, ameaçados de perder o emprego, como a gente viu em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense há pouco tempo, numa visita do Lula, né, os funcionários públicos foram obrigados a ir ao evento do Lula, e o que fica claro também, né, em resposta ao Barroso, que a gente mostrou lá no início, bom, há vários ministros do STF, mas em especial ao Barroso, que disse aquele nós derrotamos o bolsonarismo, é que não há democracia com um partido único, não há democracia com uma ideia única imposta, e ainda mais, aproveitando o gancho dessa fala do Bolsonaro, com uma ideia que levou à morte mais de 100 milhões de pessoas, que só consegue propagar a pobreza e a desgraça. Exatamente, Lacombe. Não tem essa gente toda. São vários pontos para a gente explorar no dia de hoje, porque o dia de hoje traz muitas vertentes, algumas mais à superfície, outras um pouco mais, né, mais profundas. O presidente Bolsonaro até toca ali na palavra comunismo. Hoje o brasileiro sabe muito bem que o comunismo ele se traveste ao longo da história, que ele muda de roupa, mas que a genética não muda. E essa gente toda que você falou aí, Lacombe, não estava lá. Mas sabe quem estava lá? Famílias, crianças, bebês, senhorinhas com a Bíblia debaixo do braço. Essa é a imagem do Brasil hoje. O Brasil que é temente a Deus, que não tem vergonha de dizer que é temente a Deus e que quer um império das leis. Curiosamente, Lacombe, hoje, na segunda leitura da missa católica, né? Eu sou católica, a segunda leitura era do livro de Romanos, né? Uma carta aos Romanos, e que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenaria? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. E o brasileiro perdeu a vergonha de mostrar que é um povo religioso temente a Deus. Tanto que várias bandeiras ali de Israel mostrando que os pilares
sagrados e muito bem robustos da civilização ocidental, os pilares judaico-cristãos, são pilares muito bem embasados nessa força religiosa, nessa força de Deus, que vem de Deus, e que não adianta a esquerda ou o consórcio Lula imprensa tentar colocar de uma maneira preconceituosa uma coisa feia naqueles que são religiosos. O brasileiro não está nem aí para vocês mais. E hoje a resposta foi dada. Hoje a resposta foi dada. Nós somos tementes a Deus e nós vamos lutar no nosso país. Lacombe, eu, como a mulher aqui do programa, eu queria trazer a imagem da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que deu um show, né? Um discurso muito eloquente, um português muito bonito, uma emoção que ficou ali muito firme nas suas palavras, muito óbvia nas suas palavras. Depois, quando o presidente Bolsonaro estava discursando, ela se comunicando, né, na linguagem de Libras, que é uma digital dela, da preocupação dos deficientes audiovisuais, né? De outros deficientes também. Ela que teve muitos programas para deficientes visuais, deficientes cadeirantes, né? Tanto é que foi muito criticada quando foi contra essa linguagem neutra todes, que de inclusiva não tem nada, muito pelo contrário, ela exclui, né, as pessoas. E para fechar, Lacombe, comparação, o presidente disse aí, o presidente Bolsonaro, né? Um presidente sem povo. E acho que a gente podia fazer aqui uma viagem na nossa cabeça no 7 de setembro de 2023, o ano passado. Um 7 de setembro fantasmagórico. Ninguém nas ruas, absolutamente ninguém. O casal Lula e Janja acenando ali para um nada, absolutamente um nada. Acho que ficou muito óbvio, né, que o brasileiro já entendeu o que está acontecendo e que urnas eletrônicas não têm perninhas e bracinhos.